A bandeja estava cheia. Mas, como sempre, voltou intocada. Rosa parou na porta do quarto e sentiu o coração apertar. Dona Elisa, mãe do patrão, mal tocava na comida havia dias. O chá esfriava, o pão endurecia, e a mulher que antes enchia a casa de vida agora parecia desaparecer um pouco mais a cada manhã. Rosa trabalhava naquela mansão há quase 8 anos. Conhecia cada canto, cada som, cada silêncio. Mas aquele silêncio novo era diferente. Era pesado, como se a casa inteira soubesse de algo que ela ainda não sabia. Enquanto descia as escadas com a bandeja nas mãos, ouviu risadas vindo da sala. Era Patrícia, a nora, a esposa perfeita do milionário. Maquiagem impecável, celular na mão, falando sobre família e amor nos stories. Rosa parou por um segundo. O contraste era cruel. No andar de cima, uma mãe definhava em silêncio. E no de baixo, a nora vivia sorrindo para as câmeras. Mas naquele dia, quando Rosa olhou para o copo de suco e viu o leve pó branco no fundo, soube que aquela casa escondia algo muito mais amargo do que tristeza. A bandeja de café da manhã estava do mesmo jeito de ontem. O pão duro, o leite frio e o prato intocado. Rosa parou na porta do quarto, o coração apertando. Era a terceira vez naquela semana que aquilo acontecia. Dona Elisa, mãe do patrão, não comia quase nada. A mulher que antes sorria com facilidade, agora parecia se apagar um pouco mais a cada dia. A luz do quarto entrava fraca pelas cortinas fechadas. O ar tinha um cheiro de remédio, de abandono. Rosa deu 2 passos, recolheu a bandeja e olhou para a cama. Dona Elisa dormia encolhida, pálida, os ossos do rosto marcados demais. Meu Deus! Murmurou Rosa, baixinho. Trabalhava naquela casa há 8 anos. Conhecia cada som, cada rotina, cada segredo pequeno. Mas algo havia mudado nas últimas semanas. Um silêncio diferente pairava pelos corredores, pesado, desconfortável, como se as paredes guardassem um segredo. Enquanto descia as escadas com a bandeja, ouviu risadas vindo da sala. Era Patrícia, a nora de Dona Elisa, esposa do patrão. Rosa olhou de relance. A mulher estava de frente para o celular, rindo, maquiada, falando sobre gratidão e família feliz nos stories. Tudo nela era perfeito. Luxo, simpatia, brilho. Mas o sorriso era vazio. Bom dia, Rosa, disse Patrícia sem nem tirar os olhos do telefone. Bom dia, Dona Patrícia. E a sogra? Melhorou. Rosa hesitou. Ainda não está se alimentando bem. Patrícia deu um suspiro teatral. Velhice é complicada, né? Mas fazer o quê? E voltou a rir para a câmera, como se nada estivesse errado. Rosa seguiu até a cozinha, jogou o café fora e ficou parada olhando o fundo da xícara. Algo chamou sua atenção, um pó branco grudado nas bordas. Ela franziu a testa, passou o dedo, cheirou. Era amargo. Naquele instante, sentiu um arrepio subir pela espinha. Aquela casa, com todo o seu luxo e silêncio, escondia algo terrível. E Rosa estava prestes a descobrir o que era. Rosa não conseguiu dormir naquela noite. O amargor do pó branco ainda estava na ponta da língua, e a imagem de Dona Elisa, fraca e pálida, não saía da cabeça. Tem algo errado aqui, repetia para si mesma. Na manhã seguinte, chegou mais cedo à mansão. O sol ainda nem tinha nascido. Tudo estava silencioso, exceto pelo som distante da fonte no jardim. Rosa entrou devagar, subiu as escadas e parou diante do quarto de Dona Elisa. Bateu na porta, baixinho. Dona Elisa, a senhora está acordada. Silêncio. Ela abriu a porta com cuidado. A idosa estava acordada, sentada na poltrona perto da janela, com o olhar perdido no vazio. Trouxe seu café, Dona Elisa. A mulher virou o rosto devagar, os olhos fundos, cansados, mas cheios de um brilho triste. Rosa! A voz dela saiu fraca, quase um sussurro. Sim, Dona Elisa. Você é a única que ainda fala comigo. Rosa sentiu um nó na garganta. Como assim, minha senhora? Eles não me veem mais. Nem meu filho. Só ela, a Patrícia. E mesmo assim, só para me dar os remédios. Rosa se ajoelhou perto dela. Remédios.
Que remédios? Elas vêm 3 vezes por dia. Diz que é coisa do médico, mas eu nunca mais vi médico nenhum. O estômago de Rosa revirou. Lembrou do pó branco. E a senhora sente o que depois de tomar? Cansaço. Muito sono. Às vezes durmo o dia inteiro. Quando acordo, já é noite de novo. Dona Elisa baixou os olhos. Acho que estão me apagando aos poucos, Rosa. Rosa segurou a mão da idosa, gelada como mármore. Eu prometo que vou descobrir o que está acontecendo. Ninguém vai te fazer mal. Dona Elisa sorriu. Um sorriso fraco, quase infantil. Eu sabia que podia confiar em você. Mas, quando Rosa saiu do quarto, sentiu o coração disparar. No corredor, parada, estava Patrícia. Impecável, com a xícara de café nas mãos e o mesmo sorriso ensaiado no rosto. Que cedo, hein, Rosa? Eu só vim ver se a Dona Elisa precisava de alguma coisa. Patrícia deu um gole no café, sem desviar o olhar. Não precisa se preocupar tanto. Ela está em boas mãos. As minhas. O tom era doce, mas havia algo por trás. Algo frio. Rosa assentiu, tentando disfarçar o medo. Sim, senhora. Patrícia deu meia volta e desceu as escadas, o salto ecoando no mármore. Rosa ficou ali, sozinha no corredor, com o coração batendo descompassado. Naquele instante, ela teve certeza. Dona Elisa não estava doente. Estava sendo envenenada. E a assassina dormia no quarto ao lado. Naquela tarde, Rosa decidiu que não podia mais ficar parada. Se ninguém via o que estava acontecendo com Dona Elisa, ela seria os olhos de todos. Esperou Patrícia sair. A mulher sempre tinha compromissos sociais, salão, eventos, entrevistas. Assim que ouviu o portão fechar, Rosa subiu as escadas com passos leves, o coração martelando no peito. Abriu a porta do quarto de Dona Elisa devagar. A idosa dormia, o rosto sereno, mas pálido demais. Na mesinha de cabeceira, havia um copo d'água e 3 cartelas de remédios. Rosa pegou uma delas. Leu o rótulo. O nome era estranho, nunca tinha visto antes. Pegou outra. E mais uma. Todas diferentes, nenhuma com prescrição. A respiração de Rosa ficou curta. Ela sabia o que aquilo significava. Dona Elisa não estava sendo cuidada. Estava sendo silenciada. Sem pensar 2 vezes, tirou o celular do bolso e começou a fotografar cada cartela, cada rótulo, cada detalhe. Depois colocou tudo de volta no mesmo lugar, do jeitinho que estava. Mas quando se virou para sair, ouviu um barulho no corredor. Passos, leves, mas firmes. O sangue gelou. Patrícia não devia estar fora. Rosa ficou imóvel, o coração acelerado. A maçaneta girou. Ela se encolheu atrás da cortina. A porta se abriu. Era Patrícia. Entrou sorrindo, falando sozinha, com o celular na mão. Mais um dia abençoado cuidando da minha sogrinha. Dizia, gravando stories. Chegou até a mesinha, pegou o copo, olhou para a cama e suspirou. Velha teimosa. Não toma os remédios direito e depois põe a culpa em mim. Abriu uma das cartelas, derramou 2 comprimidos e jogou na água. O líquido borbulhou levemente. Rosa prendeu a respiração. Patrícia deu um sorrisinho frio e colocou o copo de volta. Depois saiu do quarto, o salto ecoando pelo corredor. Quando o som se perdeu, Rosa saiu do esconderijo, as pernas tremendo. Olhou para o copo e viu o mesmo pó branco se dissolvendo. Era a prova viva do que ela temia. Correu até o banheiro, encheu outro copo com água limpa e trocou os 2, discretamente. Guardou o copo adulterado num saco plástico, embrulhou e colocou dentro da bolsa. Agora eu tenho a prova, murmurou. Mas sabia que estava pisando num campo minado. Se Patrícia descobrisse, ela não teria piedade. Naquela noite, quando terminou o turno, Rosa caminhou até a rua com as mãos trêmulas. Olhou para trás. A mansão iluminada, silenciosa, perfeita por fora. Mas por dentro, abrigava um crime em andamento. Rosa respirou fundo. Ia levar aquele copo a um laboratório. Ia provar que Dona Elisa estava sendo envenenada. Mas ela não sabia que Patrícia já estava um passo à frente. E havia alguém dentro da casa,
vigiando cada movimento seu. Rosa passou o dia seguinte com o coração disparado. Tinha levado o copo ao laboratório de um amigo, um técnico que devia um favor. Ele prometera fazer a análise em sigilo. Me dá 2 dias e eu te digo o que tem nesse líquido, garantiu. 2 dias. Pareciam uma eternidade. Enquanto isso, Rosa fazia de tudo para agir normalmente, mas Patrícia estava diferente. Mais atenta, mais fria. Observava cada passo, cada movimento, cada olhar. Rosa sentia o peso daquele olhar, mesmo de costas. Sabia que estava sendo vigiada. No segundo dia, quando estava na cozinha preparando o almoço, o celular vibrou. Era uma mensagem do amigo. Mensagem enviada a Rosa. Cuidado. Isso é sério. No líquido tinha resquícios de calmantes fortes e barbitúricos. Dose diária suficiente para deixar uma pessoa inconsciente. As mãos dela tremiam tanto que quase deixou o celular cair. Então era verdade. Dona Elisa estava sendo dopada, envenenada aos poucos. Precisava agir. Mas como? O patrão, o senhor Renato, confiava cegamente em Patrícia. E se ela contasse, ninguém acreditaria. Naquela noite, Rosa decidiu gravar. Pegou o celular antigo, ativou o modo de gravação e escondeu o aparelho atrás de um vaso de flores no quarto de Dona Elisa. Posicionou a câmera virada para a cama. O coração batia tão alto que ela achava que o som ia denunciar sua presença. Pouco tempo depois, ouviu passos no corredor. Patrícia entrou. Hora dos remédios, sogrinha. A voz dela era doce, mas gelada. Dona Elisa abriu os olhos devagar. Eu não quero mais tomar isso. Me deixa em paz. Quer que eu conte pro Renato que você tá delirando de novo. Ele acredita em tudo que eu digo. Rosa observava escondida pela fresta da porta. Patrícia pegou o copo, aproximou dos lábios da idosa e sussurrou. Se beber, dorme tranquila. Se não, eu te faço parecer louca até ele te internar. Silêncio. Dona Elisa chorava baixinho. Patrícia forçou o copo contra os lábios dela. Rosa sentiu o corpo inteiro tremer, mas manteve o celular gravando. Quando Patrícia saiu, Rosa correu, pegou o aparelho e assistiu ao vídeo. Tudo estava ali. A ameaça, a manipulação, a crueldade. Aquilo era a prova que precisava. No dia seguinte, esperou Renato sair para o trabalho e enviou o vídeo para o e-mail dele, com uma mensagem curta. Mensagem enviada: sua mãe está em perigo. Volte para casa antes que seja tarde. Mas horas depois, percebeu que cometeu um erro. Patrícia entrou no escritório, mexeu no computador dele e viu o e-mail. Rosa assistiu de longe, escondida no corredor. Quando a mulher abriu a mensagem, viu o vídeo e sorriu. Um sorriso lento, cruel. Depois, clicou em excluir. Rosa sentiu as pernas falharem. A assassina tinha descoberto tudo. No jantar daquela noite, o clima era tenso. Patrícia servia o vinho com elegância, mas os olhos dela não deixavam Rosa por um segundo. Você parece cansada, Rosa, disse, com a voz mansa. Um pouco, senhora. Talvez precise de descanso. Sabe, às vezes o trabalho faz mal para a cabeça. Rosa forçou um sorriso, mas por dentro sabia o que aquilo significava, uma ameaça. Mais tarde, quando ia sair, Patrícia encostou no batente da porta e sussurrou. Se eu fosse você, não me meteria onde não fui chamada. O perfume caro dela encheu o ar. Às vezes, quem tenta ser heroína acaba sendo a próxima vítima. Rosa ficou parada, o sangue gelado. A guerra tinha começado. E, a partir daquela noite, nenhuma das duas podia mais fingir. 2 dias se passaram desde a ameaça. Rosa mal dormiu. Tinha medo até do próprio reflexo no espelho. Mas sabia que, se recuasse agora, Dona Elisa não teria mais chance. Na manhã seguinte, o portão da mansão se abriu mais cedo que o habitual. Rosa olhou pela janela e sentiu o coração acelerar. Era o senhor Renato. Tinha voltado da viagem, sem avisar. E Patrícia não esperava por isso. Quando ele entrou, Rosa se aproximou, hesitante. Senhor, eu preciso falar com o senhor. Renato a olhou, confuso. Rosa, o que houve? É sobre sua mãe. Ela está em perigo. Antes que pudesse continuar, Patrícia desceu as escadas,
impecável, com o mesmo sorriso ensaiado. Amor, que surpresa boa! Você não disse que voltava hoje. Renato se afastou um passo. Recebi uma mensagem estranha. Deve ser algum trote. Dizia que a minha mãe está em risco. O sorriso de Patrícia vacilou por um segundo, mas ela se recompôs. Querido, você sabe que eu cuidaria da sua mãe com a minha própria vida. Rosa fechou os punhos. Não podia deixar aquilo virar mais uma mentira. Senhor Renato, disse com a voz firme, a mensagem era minha. Patrícia virou o rosto lentamente. Como é? Eu mandei o vídeo que mostra o que a senhora vem fazendo. Vídeo? Perguntou Renato, confuso. Sim, o vídeo que sua esposa apagou do seu e-mail. O ar ficou pesado. Patrícia tentou disfarçar, mas Renato já havia pegado o celular. Eu salvei uma cópia, senhor, continuou Rosa, tirando o aparelho da bolsa. Tremendo, deu play. A sala ficou em silêncio. Na tela, a imagem de Patrícia forçando Dona Elisa a tomar o copo adulterado. A voz dela, fria, ecoando. Bebe, ou eu faço todos acreditarem que você está louca. Renato ficou pálido. Meu Deus, o que é isso? Patrícia recuou, perdida. É mentira. Ela editou tudo. Mas o olhar do marido dizia tudo. Ele tinha visto a verdade com os próprios olhos. Em minutos, a polícia foi chamada. As cartelas de remédio, as mensagens e as fotos serviram de prova. Patrícia tentou argumentar, mas as algemas falaram mais alto. Enquanto era levada, olhou para Rosa e disse, com raiva contida, você destruiu a minha vida. Rosa respondeu com calma, não, eu salvei uma. Dias depois, a mansão parecia outra. As cortinas abertas, o ar fresco entrando, e Dona Elisa sorrindo pela primeira vez em muito tempo. Renato agradeceu, emocionado. Você não salvou só minha mãe, Rosa. Salvou a nossa família. Rosa sorriu, humilde. Eu só fiz o que era certo. Naquele momento, o público sente o que Rosa sente, paz. E a voz em off, suave, conclui. Às vezes, a coragem nasce do silêncio. E é nas pessoas simples que mora a força que muda o destino dos outros. Pomba, se essa história te tocou, deixa o like e compartilha com alguém que acredita na justiça. Porque coragem como a de Rosa não deve ser esquecida.